E aí pessoal, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Eu me chamo Rudinei, sou investidor da Bolsa de Valores e nesse vídeo eu vou falar sobre a queda do IGPM e sobre o impacto que ele vai ter nos fundos imobiliários. O que será que vai acontecer com os fundos imobiliários? O que vai acontecer com os dividendos? Será que vai cair? Será que não vai cair? Eu vou te mostrar tudo nesse vídeo. Mas antes, se você é novo por aqui, não se esquece de se inscrever e deixar o like. Ativa também o sininho das notificações para você ser notificado sempre que eu postar um vídeo novo aqui no canal, beleza? Bom, então vamos lá, vamos começar falando então do IGPM. Uma notícia aqui no site do FGV fala aí que o IGPM caiu, né, 1,93% em junho de 2023. E muito por conta do preço do diesel, que encolheu 13,82%, e da gasolina, que caiu 11,69%. Mas afinal, o que é esse IGPM? O que esse índice mede? Se você colocar aqui no Google, a gente tem aí a definição do IGPM. IGPM significa Índice de Preço Geral de Mercado. Ele compõe uma família de índices criada no final dos anos 1940 para medir a movimentação dos preços no país em diferentes atividades. Ou seja, o IGPM ele mede o preço de todo tipo de produto aqui do nosso país, desde alimentos até combustível, commodity. Então ele é um índice que abrange todos os produtos aqui do nosso país. Tá? Então, o IGPM no mês de junho ficou negativo em 1,93. Ele também ficou negativo em maio, em 1,84. E em abril, em menos 0,95. E o acumulado dos últimos 12 meses é de menos 6,86. Então, ele está aí com o acumulado dos últimos 12 meses de menos 6,86. Se a gente pegar em julho de 2022, o IGPM era positivo em 10,08, então ele teve uma grande queda, né, de 10,08 para menos 6,86. E o IGPM, a gente sabe, quem acompanha os fundos imobiliários, que tem vários fundos que têm, principalmente os aluguéis, né, dos fundos de tijolo, né, tem bastante fundos de tijolo que tem ali, são indexados ao IGPM, os reajustes dos aluguéis são indexados ao IGPM. A gente também tem aqui a inflação do mês de maio, que ficou em 0,23, e o acumulado dos últimos 12 meses está em 3,94. A inflação do mês de junho ainda não saiu. Mas então, afinal, será que o IGPM, com essa grande queda do IGPM, vai impactar os fundos imobiliários? Quais fundos vão ser mais impactados e quais fundos vão ser menos impactados? Eu trouxe aqui dois exemplos, um fundo de tijolo e um fundo de papel. Para começar, um fundo de tijolo, o MXRF11. E a gente está aqui na parte, no relatório do fundo, aqui na parte dos indexadores dos CRIs, dos indexadores dos títulos de dívida do MXRF11. Se a gente olhar aqui, 54% dos contratos são indexados ao IPCA e 45% dos contratos são indexados ao CDI. Ele praticamente não tem nenhum contrato indexado ao IGPM. Se a gente descer mais para baixo aqui, a gente tem a tabela com todos os CRI que possui aí que o fundo possui no portfólio. E olhando aqui, a gente tem os indexadores. Então, ele basicamente tem três contratos indexados ao IGPM, que são esses três aqui que eu marquei em amarelo. Um deles representa 0,23% do patrimônio, o outro 0,07% e o outro 0,04%. Então, basicamente, aí ele tem, na parte de IGPM, 0,3% do patrimônio alocado aí nesse indexador, com esse indexador no contrato. Então, praticamente, o MXRF11 ele não vai sofrer nenhuma queda nos seus dividendos. E todos os fundos de papel que não tenham ou que tenham muito pouco de GPM nos seus contratos, eles basicamente não vão sofrer muito. Já alguns fundos de tijolo, que é esse outro caso que eu trouxe aqui, no caso eu trouxe aqui o KNRI11, ele é um fundo de tijolo do segmento de logística e também de escritório, então ele é um fundo híbrido. Ele tem aqui nos reajustes de contrato de aluguéis 68,17% indexado ao IPCA e 31,83% indexado ao IGPM. Então, o KNRI11 ele já vai sofrer um pouco mais. Tá? Os dividendos do KNRI provavelmente vão ter queda aí nos próximos meses. Não vai ser uma queda muito grande por conta de apenas 31% aqui dos contratos serem indexados ao IGPM. O resto ao IPCA, e o IPCA continua positivo. Mas, mesmo assim, vai haver queda, sim, nos dividendos. E como é que você vai saber, como é que você vai fazer para saber se os fundos imobiliários que você tem na sua carteira vai ter queda nos dividendos ou não? É só você abrir o relatório gerencial e ir lá na parte dos indexadores.
quanto maior for a quantidade de ativos indexados, né, de contratos indexados ao IGPM, maior vai ser a queda dos contratos, aí, maior vai ser a queda dos dividendos que o fundo vai ter que repassar para os seus investidores. Então, basicamente, vai haver queda nos dividendos, sim, não de todos os fundos, tá? Mas vai haver queda sim, para você saber isso é só você entrar aí nos relatórios gerenciais dos fundos que você tem na sua carteira e dar uma olhada lá qual é a porcentagem que cada um deles tem em IGPM. A maioria dos fundos não tem IGPM nos contratos, né? E os que tem, geralmente é uma parte pequena, mas mesmo assim vai acabar impactando, beleza? Então esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o seu like e se inscreve aqui no canal. Muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo.